vamos falar sobre os indicadores utilizando a média móvel exponencial. Pessoal, tem vários indicadores, inclusive no MetaTrader, que são variações da média móvel exponencial. Esse é um assunto que a gente tem falado aqui, né? A gente falou primeiro dos tipos de médias móveis, simples, exponencial, as suavizadas, e agora nós vamos falar um pouco dos indicadores que usam variações. Na verdade, são variações da suavização da média móvel exponencial. E aqui nós vamos trazer 5, que é a média móvel adaptativa, a média móvel, a Double Exponential Moving Average, né, que é a média móvel duplicada, né, exponencial, a fractal adaptativa, a média móvel exponencial tripla, né, a Triple Exponential Moving Average, e a Variable Index Dynamic Average, tá? Que é uma média móvel indexada e dinâmica. Legal? E o que é, né, em essência, como eu expliquei para você sobre médias móveis, tá? Em essência, são pequenas alterações no cálculo da média para tentar resolver alguns problemas. Então, algumas são mais rápidas, outras são mais lentas, algumas acompanham melhor uma tendência, né? Outras respondem melhor numa consolidação, mas são mais atrasadas, enfim. São pequenas variações nas fórmulas de cálculo que trazem alguma vantagem e, obviamente, alguma desvantagem. E aqui eu trago a descrição e as fórmulas, né? E aqui, de vez a gente entrar no detalhe dos cálculos, porque eu defendo para vocês que em médias móveis e suas variações, seus indicadores devem ser trabalhados particularmente. O que eu defendo para vocês? Façam as contas, no mínimo plotem essas diferentes médias nos ativos que vocês trabalham, no gráfico, e verifiquem aquilo que responde melhor para vocês. Eu acho que é muito particular, períodos e até os tipos de médias móveis. E vale a pena fazer, melhor ainda é calcular uma planilha e comparar os resultados delas, porque daí tu vai ter sensibilidade e vai entender as diferenças, as nuances de cada uma e qual responde melhor para aquilo que você precisa. Mas aqui falando delas, né, tem aqui a fractal, a frama, né? A vantagem desse indicador, por exemplo, é que ele acompanha a tendência forte e desacelera no período de consolidação. Aqui tem a da Variable Index Dynamic Average, ela tem um outro indicador que usa para fazer a suavização dela, que é o CMO, que é o Change Momentum Oscillator. Então, além da gente perceber os períodos da média móvel, a gente precisa também estudar este outro indicador que é utilizado no cálculo dela. Então, necessita uma profundidade, né, de cada uma para a gente perceber isso. Mas o que eu estou trazendo para vocês são os leques, as possibilidades que a gente tem. E uma outra coisa muito importante que eu estou trazendo para você sobre isso deixa eu voltar aqui, ó, deste artigo aqui, ó. Eu estou trazendo essas informações deste artigo da comunidade do MetaTrader, o MQL5, tá? Sugiro que vocês leiam esse artigo, que ele traz esses tipos de média, ele traz essas variações das médias exponenciais e faz um estudo em cima, tá? E um estudo quantificado. Ele aplica isso num setup e tenta perceber quais são as melhores médias e para quais usos. Então aqui tem um exemplo de um artigo riquíssimo, tá? Eu acho que é um artigo muito bacana, tá? De um russo, do Alexei, onde ele faz um estudo, ele faz uma investigação, ele faz testes dessas médias e tira conclusões delas. Quais as conclusões que ele chega? Eu já vou adiantar para vocês. Para ele, para pares de moedas de média e baixa volatilidade, o Variable Index Dynamic Average é o que melhor responde para o teste que ele fez, né, de setup com essas médias ou com esse indicador, que é uma variação da média móvel exponencial. Vale a pena ler este artigo e vale sim estudar. Não é definitivo, não é porque ele encontrou esses resultados que eles são
válidos, a gente pode fazer críticas em cima de estudos diferentes. Qual é o que responde melhor para pares de moedas com uma volatilidade maior? Períodos maiores de estudo ou até para outros ativos. Mas vale muito a pena pegar essa estrutura do artigo, então isso é uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, né? A estrutura do artigo, como ele fez o racional do estudo dele e como ele chegou nas conclusões. Legal? Deixa eu mostrar para vocês um gráfico sobre as diferenças e aí questões de nuances, né? Aqui nós temos a tripla, a dupla, a exponencial, a adaptativa, a fractal. Vocês veem que aqui, ó, na tripla e na dupla, elas estão muito próximas. Elas têm uma diferença aqui, ó. Uma reage mais rapidamente quando há uma correção nas médias, ó. Vou até apontar aqui, ó. Tá? Responde mais rapidamente do que a amarela, que é um pouco mais lenta. Ou seja, ela é muito mais rápida na tendência, mas a gente não tem uma mudança de tendência mais ou menos aqui, né? Aqui é uma correção para voltar a subir. A dupla é um pouquinho mais lenta, a exponencial é um pouco mais lenta ainda, né? E nós temos aqui a Variable Index, que acaba o quê? Ela acaba ficando flat nesse período de correção e não muda basicamente de direção, continua apontando que é uma tendência de alta. Então a gente tem aqui usos das médias móveis para aquilo que é a nossa necessidade. O que a gente precisa? A gente precisa de uma média que nos dê respostas muito rápidas da mudança no preço, que ela incline rapidamente em qualquer mudança, ou a gente precisa uma média que nos indique qual é a tendência, independente do período, tá? Todas essas aqui, se eu não me engano, estão no período de 10 períodos aqui nesta imagem, nos mostrando, mas a gente precisa saber o que eu quero que a média móvel me diga, se é o fim da tendência, se é uma possível consolidação, ou se é realmente que o preço está querendo mudar, vai fazer uma correção, e logo que ele faz o fundinho, o primeiro candle que ele indica para cima, a média também acompanha, e eu posso estar acompanhando a tendência. Então aqui a gente vai acabar descobrindo. Então do que eu queria trazer de assunto de hoje é isso. Tem bastante variações e fórmulas de calcular médias, né? Variações dessas médias, indicadores em cima dessas médias. O que a gente precisa fazer é, se a gente quiser realmente, né, ir além uma média simples, uma média exponencial, é fazer os estudos com os ativos, tipos diferentes de ativos, e também trazer para vocês como fazer esse estudo através do artigo do Alexei. Legal? Então este é o assunto de hoje.